Matéria Escura, o novo seriado da Apple TV com a nossa maravilhosa Alice Braga, Jennifer Connelly e Joel Edgerton. Who are you? I live here with you. Charlie! Daniel? Have you done something to them? I don't know who you're talking about. É uma obra de ficção do mais puro respeito. Something happened to me, but you wouldn't believe me if I told you. A série Matéria Escura é uma adaptação do livro homônimo de Blake Crouch. E sabe qual que é a melhor parte? O próprio Crouch é o showrunner da série. Significa que ele está cuidando pessoalmente de como a história está sendo trazida para a TV. E isso faz toda a diferença quando a gente trata de adaptações de livros para o audiovisual, né? A história, ela gira em torno de Jason Dessen. Jason Dessen is a physics professor. While walking home one night, he's abducted and given a strange drug. Um físico quântico brilhante que vive uma vida tranquila com a sua esposa. Mas tudo muda quando ele é sequestrado e acorda em um mundo onde a sua vida é completamente diferente. Ele descobre que foi jogado em um multiverso, onde diferentes versões de sua vida existem com base nas decisões que ele tomou ou deixou de tomar. Everything has changed. I don't know, it sounds like he's crazy. I'm not crazy. A série ela nos leva em uma viagem alucinante pelo multiverso, explorando as possibilidades infinitas das ramificações dessas nossas escolhas. E o mais interessante é que esse livro foi escrito antes da Marvel trazer todo esse negócio de multiverso aí pra gente dar uma olhada. Então, na verdade, gente, ela é uma obra com um tema bastante original e de mostrar de uma forma como se isso acontecesse realmente no nosso universo. É bem interessante. A série ela se baseia principalmente na teoria do gato de Schrödinger. Essa teoria ela é essencial para entender o que é a ideia de superposição e de coerência. Imagine que você tem um gato numa caixa. Essa caixa ela tem uma substância radioativa, um medidor de radiação e um martelo pendurado nesse medidor. Se a radiação subir, o martelo vai cair, quebrar o frasco onde está a substância radioativa e o gato vai morrer. O que é a superposição quântica? Ela significa que algo pode estar em dois estados ao mesmo tempo, ou seja, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo até que ele seja observado. Interessante que Schrödinger escolheu um gato para esse exemplo, né? Porque vocês sabem, né? Os gatos eles estão sempre em superposição, vivem em vários universos ao mesmo tempo, todo mundo sabe disso. Olha só, pensa assim, a gente vive num mundo 3D. Nosso cérebro e consciência evoluíram para focarmos as consequências das nossas decisões no momento presente. Tipo, eu gastei todo o meu dinheiro em um item supérfluo ao invés de investir esse dinheiro. Mas se no momento da decisão pudéssemos perceber todas as consequências daquela escolha que você está fazendo, e se eu não tivesse gasto o dinheiro? Isso é o efeito observador que o livro trata. Na história, o protagonista ele descobre uma maneira de eliminar esse efeito observador de si e do exterior sobre si, permitindo acessar múltiplas dimensões, sem que a realidade ela colapse em um mundo 3D. É como o budismo e o conceito de Wu Wei, onde você estar presente no momento, assim, o efeito do observador molda a realidade continuamente. Pela física quântica, nossa mente produz e molda a realidade o tempo todo, como se a gente estivesse limitado a ver somente o que acontece a partir da escolha que a gente fez, mas a gente poderia, teoricamente, ter conhecimento sobre tudo o que aconteceria sobre todas as nossas escolhas, porque cada escolha gera um multiverso diferente, gera um universo diferente, e isso é o multiverso. Eu quero falar um pouquinho sobre o livro de ficção, que aí sim a coisa esquenta. É um dos melhores livros de ficção que li nos últimos tempos, mais particularmente nos últimos 2 dias, porque depois de ver os 3 primeiros episódios da série, eu devorei o livro, que é maravilhoso, e a série adapta ele quase à perfeição, pelo menos até esse 3º episódio, como eu tô vendo. Então é mais ou menos assim. Vamos falar um pouquinho de plot e exploração da ideia como o autor fez, para explorar as sementes criativas, né? Relacionadas ao mundo real. O ritmo como Blake estrutura a prosa no livro, ele te prende de um jeito que desde Bernard Cornwell e suas crônicas de Arthur eu não tinha sido fisgado. É difícil parar de ler depois que você começa. É uma aula de como explicar conceitos complexos de maneira simples, com o pé na realidade, desenvolvendo os personagens de maneira que você se importa com eles desde a primeira página. E o Blake Crouch, ele utilizou várias sementes criativas para explorar esse enredo de matéria escura. Então, primeiro ele observou o mundo real e incorporou teorias da física quântica, como a superposição e a decoerência. Além disso, ele trouxe a vida comum dos protagonistas para o centro da narrativa, criando uma conexão imediata com a gente, que está ali lendo o livro, né? Uma abordagem que é fundamental foi a pergunta, e se você pudesse mudar suas decisões passadas? E se houvesse um universo onde você tivesse feito escolhas diferentes? Essas perguntas abrem um leque de possibilidades narrativas que tornam a história extremamente fascinante. Agora um pouquinho sobre o desenvolvimento dos personagens, como que o autor ele desenvolveu os personagens nesse livro. Ele fez um trabalho incrível ao criar personagens complexos e relacionáveis. O Jason, que é o protagonista da série, com quem você se importa desde o início, a jornada dele é emocionante e cheia de reviravoltas o tempo todo. Ele enfrenta dilemas morais, emocionais profundos, enquanto tenta retornar para a vida original.
dele, enfrentando versões de si mesmo que tomaram decisões diferentes dos multiversos. E faz a gente refletir sobre nossas próprias escolhas e sobre quem realmente somos. Isso te pega desde o início. As motivações profundas dos personagens são o que impulsionam suas ações ao longo da história. O Jason, por exemplo, é movido pelo amor à família dele e ao desejo de retornar a ela. Os seus valores, como a lealdade e a determinação, são constantemente testados. Os antagonistas, eles muitas vezes são versões alternativas dele mesmo. Representam os diferentes caminhos que a vida dele poderia ter tomado, criando um conflito interno e externo fascinante ao longo de toda a história do livro. Imagina você ter como vilão da sua história você mesmo e você ver quem que você potencialmente poderia se tornar se tivesse tomado decisões diferentes. É assustador a forma como o Blake Crouch coloca isso no livro. Vou falar um pouquinho sobre os arcos narrativos e a ação. Os arcos narrativos são bem amarrados e a ação no livro é constante. Te mantém o tempo inteiro ali na história. Na série é a mesma coisa. Cada capítulo termina com um gancho que te faz querer continuar lendo, ou assistindo no caso da série, né? A narrativa ela é rápida, reviravoltas surpreendentes, te deixa ansioso pro próximo capítulo, o que é ótimo na hora que você tá lendo uma obra de ficção. E se a gente se basear nas formas de história de Kurt Vonnegut, que eu sempre falo aqui no canal, Matéria Escura ele segue o arco do homem no buraco, onde o protagonista ele cai numa situação complicada e ele precisa passar a história inteira encontrando uma maneira de sair daquela situação. A história é estruturada em 3 arcos clássicos. Introdução, onde a gente conhece o Jason e a vida dele. O desenvolvimento, onde o Jason é jogado no multiverso e enfrenta desafios constantes. E a conclusão, onde ele luta contra ele mesmo para encontrar um caminho para sua realidade original. Agora falando um pouquinho sobre a profundidade e os conceitos que são abordados no livro e na série. O Blake ele consegue trazer, e tornar teorias científicas complexas acessíveis e interessantes, misturando ficção e ciência de uma maneira que expande a nossa mente e nos faz questionar a realidade. Ele explora temas como identidade, livre-arbítrio e as ramificações das nossas escolhas de uma maneira que é ao mesmo tempo emocionante e intelectualmente estimulante. A ação é bem dosada no livro e na série, com momentos de alta tensão que mantém o leitor envolvido. Os conflitos, tanto internos quanto externos, são complexos e bem desenvolvidos, criando uma narrativa bem rica e bem multifacetada. E o estilo de descrição, como ele escreve, a narrativa é clara e direta, mas cheia de nuances que torna a leitura uma experiência bem imersiva. Então, concluindo, gente, se você ainda não leu Matéria Escura, eu recomendo fortemente que você faça. Os links estão aqui na descrição. E não perde a série da Apple TV. E antes de irmos, eu quero deixar uma pergunta para vocês refletirem. Em que momento da sua vida, e eu sei que você já pensou nisso, você gostaria de ir para um universo onde teria feito uma escolha diferente? Ou não faria isso nunca? É isso aí, deixe seus comentários abaixo. Se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo que você conhece, que curte ficção científica. Sintam-se abraçados e até o próximo vídeo.